Todo objeto sob a luz projeta uma sombra. Esse é um dos princípios mais básicos da física. A sombra depende da fonte de luz, da posição do objeto e do ângulo de incidência. É simples, previsível, repetível. Ou pelo menos deveria ser. Mas nos últimos anos começaram a circular registros, fotos, vídeos, testemunhos, de um fenômeno estranho e desconcertante. Sombras que não seguem as leis da física. Sombras que não se movem quando o objeto se move. Sombras que aparecem sem que exista nada na frente delas. Sombras que permanecem fixas, mesmo quando a luz muda de direção. E mais inquietante, sombras que surgem em imagens oficiais, em locais onde nada deveria estar. Esse fenômeno deu origem ao que ficou conhecido como a conspiração das sombras paradas, uma teoria que afirma que algumas sombras no mundo não pertencem a objetos físicos, mas a algo que não pode ser visto diretamente. Algo que pode ser percebido apenas pela ausência de luz, e nunca pela sua presença. A teoria ganhou força quando começaram a surgir fotografias investigadas por peritos independentes, nas quais a sombra de uma pessoa ou objeto estava descolada da realidade. Em algumas imagens, a sombra está no chão, mas a pessoa que deveria estar gerando a sombra não está na mesma posição. Em outras, a sombra permanece exatamente igual em intervalos de tempo diferentes, mesmo com a luz mudando, algo impossível em condições comuns. E em alguns casos, o mais perturbador, a sombra está lá, claramente visível, mas não existe nenhum objeto físico que a produza. O primeiro caso documentado que viralizou ocorreu em 2014, em uma praça de Budapeste. Um turista tirou uma sequência de fotos de uma estátua, mas ao comparar as imagens, percebeu algo absurdo. A estátua mudava levemente de posição conforme a luz do fim de tarde mudava. Mas sua sombra permanecia exatamente igual imóvel, como se estivesse presa. Especialistas alegaram erro de edição digital, problema de lente ou manipulação, mas o arquivo original foi analisado, sem indícios de alteração. Desde então, o caso é citado como a sombra congelada de Budapeste. Outro registro ficou conhecido como o Parque das Sombras Mortas, em Tóquio, onde várias fotos tiradas no mesmo local em anos diferentes mostram a mesma sombra de uma criança de perfil, mesmo não havendo ninguém no local. Mesmo que a árvore ao lado tenha crescido, que o piso tenha sido trocado, que a iluminação urbana tenha mudado. A sombra continua lá, nítida, com bordas definidas, como se estivesse colada ao chão. A teoria das sombras paradas defende que esse fenômeno não é erro óptico, nem arte digital, mas indício de algo muito maior, de que sombras podem registrar presenças que já não estão no mundo físico, como se fossem resíduos visuais de algo que esteve ali, mas não pertence mais ao nosso plano. Entre os conspiracionistas mais radicais, circula a ideia de que a sombra é a única prova visual de que algo existe, mesmo quando o corpo não é visível. Para eles, a sombra não é ausência de luz, mas uma assinatura dimensional, uma marca de que algo desloca a física ao seu redor. A teoria também cita casos antigos, alguns registrados antes do advento da fotografia digital. Pinturas renascentistas mostram sombras incoerentes, objetos que recebem luz da esquerda, mas projetam sombra para cima. Alguns afirmam que Leonardo da Vinci já tentava entender a distorção das sombras e anotava em seus cadernos que a sombra é mais verdadeira que a forma, uma frase que só ganhou significado agora. Na era moderna, o fenômeno aparece com mais frequência em vídeos de vigilância. Há filmagens de ruas, câmeras de trânsito, estações de metrô, onde uma sombra atravessa a imagem, sem nenhum corpo passando. Em outras, há pessoas caminhando e suas sombras oscilam, se distorcem, se atrasam em relação ao movimento, e em alguns casos raros, a sombra fica para trás. Isso levou à teoria de que existe uma falha ocasional na relação entre matéria e luz,
como se a sombra fosse uma camada de realidade que nem sempre acompanha o corpo. Algo independente, que pode existir mais tempo do que aquilo que a gerou. A explicação científica oficial? Nenhuma convincente. Fala-se em erro de luz, distância focal, compressão digital, sombras projetadas por múltiplas fontes, superexposição. Mas nada disso explica uma sombra que permanece no mesmo lugar por dias, ou que existe sem objeto físico, ou que está posicionada contra o ângulo da luz. A partir daqui, a teoria se divide em 3 versões. Versão 1, a hipótese dimensional. A sombra seria o registro em 2D de algo que existe parcialmente fora da nossa realidade. Não é erro físico, é limite de percepção. A sombra é o que vaza do outro lado. Versão 2, a teoria residual. Certas sombras seriam memórias do espaço. Um ser, objeto ou evento deixa um selamento visual permanente. A luz passa, mas o passado não some. Versão 3. A teoria da presença invisível. Algumas sombras seriam causadas por entidades, não humanas, que têm massa, mas não refletem luz visível. Elas projetam sombra, mas não imagem. Essa última é a mais temida. Ela se baseia em relatos antigos sobre seres descritos como ausência visível, que só podiam ser percebidos pela sombra. Povos antigos acreditavam que a sombra era a alma, e perder a sombra significava perder a existência. Hoje, a inversão ocorre. A sombra existe sem a pessoa. Um dos registros mais fortes é o caso do Homem Sem Sombra, filmado em 2018, no metrô de Madrid. Um homem caminha diante da câmera. Tudo normal. Mas quando ele passa por uma área iluminada, todas as outras pessoas projetam sombras, exceto ele. A sua ausência de sombra é tão nítida que parece editada, mas a filmagem é oficial, liberada pela empresa de transporte. O vídeo foi analisado quadro a quadro. Não há indício de CGI, mas o mais assustador veio depois. O homem nunca foi identificado. Nenhum rosto, nenhum registro, nenhum rastreamento. Ele simplesmente desapareceu do metrô e da história. Se existem sombras que não obedecem à física, a pergunta é inevitável. Quem ou o que está gerando essas sombras? E mais, o que significa quando a sombra está lá, mas o corpo não? Nos últimos anos, alguns pesquisadores alternativos começaram a testar experimentalmente. Colocaram objetos estáticos em salas com luz controlada. Em alguns casos, a sombra se comportou como previsto. Em outros, a sombra não se movia quando a fonte de luz se movia. Como se estivesse presa não ao objeto, mas ao lugar. Esse é o ponto central da conspiração. Uma sombra pode estar ligada ao espaço, não ao corpo. E se isso for verdade, algumas sombras seriam impressões permanentes, como fósseis feitos de escuridão. A teoria das sombras paradas não diz que todas as sombras estão erradas, nem que isso acontece o tempo todo. Ela diz que, em alguns momentos, por razões desconhecidas, falha dimensional, resíduo temporal, presença invisível, a sombra revela algo que não deveria ser visível. Porque, diferente do corpo, a sombra não mente. Ela mostra onde a física está falhando, ou onde a realidade está vazando.